A última corda. Era uma vez um grande violinista chamado Paganini. Alguns diziam que ele era muito estranho, outros que era sobrenatural. As notas mágicas que saíam de seu violino tinham um som diferente. Por isso, ninguém queria perder a oportunidade de ver o seu espetáculo. Numa certa noite, o palco de um auditório, repleto de admiradores, estava preparado para recebê-lo. A orquestra entrou e foi aplaudida. O maestro foi ovacionado. Mas quando a figura de Paganini surgiu, triunfante, o público delirou. Paganini coloca seu violino no ombro e o que se assiste a seguir é indescritível. Breves e semibreves, fusas e semifusas, colcheias e semicolcheias, parecem ter asas e voar com o toque daqueles dedos encantados. De repente, um som estranho interrompe o devaneio da plateia. Uma das cordas do violino de Paganini arrebenta. O maestro parou, a orquestra parou, o público parou. Mas Paganini não parou. Olhando para sua partitura, ele continua a tirar sons deliciosos de um violino com problemas. O maestro e a orquestra, empolgados, voltam a tocar, mas o público se acalmou quando de repente um outro som perturbador derruba a atenção dos assistentes. Uma outra corda do violino de Paganini se rompe. O maestro parou de novo, a orquestra parou de novo. Paganini não parou, como se nada tivesse acontecido. Ele esqueceu as dificuldades e avançou, tirando sons do impossível. O maestro e a orquestra, impressionados, voltam a tocar. Mas o público não poderia imaginar o que iria acontecer a seguir. Todas as pessoas, pasmas, gritaram. Que ecoou pela abóbada daquele auditório. Uma terceira corda do violino de Paganini se quebra. O maestro para, a orquestra para, a respiração do público para. Mas Paganini não para. Como se fosse um contorcionista musical, ele tira todos os sons da única corda que sobrara daquele violino destruído. Nenhuma nota foi esquecida. O maestro, empolgado, se anima, a orquestra se motiva, o público parte do silêncio para a euforia, da inércia para o delírio. Paganini atinge a glória. Seu nome e sua fama atravessam o tempo, não apenas como um violinista genial, mas como símbolo do profissional que continua, mesmo diante do aparentemente impossível. Moral da história: a persistência realiza o impossível. A raposa e os espinhos. Certo dia, andava uma raposa a trepar em uma colina, quando pôs uma pata em falso e escorregou. Para não cair, agarrou-se a um arbusto cujos espinhos se lhe enterraram nas patas. Bastante ferida, queixou-se ao arbusto. Pedi-te ajuda e afinal fiquei bem
pior do que se me tivesse deixado cair. O arbusto a interrompeu dizendo: Onde é que tinhas a cabeça quando te agarrastes a mim? Não sabes que meu costume é magoar os outros? Moral da história: nunca peça ajuda a quem tem por costume fazer mal. A rã e o rato. Desejava um rato passar um rio, porém tinha medo e não sabia nadar. Ofereceu-lhe uma rã os seus serviços, pronto a levá-lo para outra banda se quisesse atar-se com ela. Consentiu o rato e com um cordel amarrou uma das suas patas e atou na outra ponta o pé da rã. Entraram na água. A maliciosa rã, escarnecendo do companheiro, procurava mergulhando puxá-lo para o fundo e afogá-lo. O rato forcejava resistir-lhe. Nesta lida estavam, quando vem voando um gavião. Dá com eles e de ambos fez seu almoço. Moral da história: raramente os maus triunfam. Se consegue prejudicar os bons que neles se fiam, acham logo outro mal que os castiga. Era uma vez uma lebre e uma tartaruga. A lebre vivia caçoando da lerdeza da tartaruga. Certa vez, a tartaruga, já muito cansada por ser alvo de gozações, desafiou a lebre para uma corrida. A lebre, muito segura de si, aceitou prontamente. Não perdendo tempo, a tartaruga pôs-se a caminhar com seus passinhos lentos, porém firmes. Logo, a lebre ultrapassou a adversária e, vendo que ganharia fácil, parou e resolveu cochilar. Quando acordou, não viu a tartaruga e começou a correr. Já na reta final, viu finalmente sua adversária cruzando a linha de chegada, toda sorridente. Moral da história: devagar se vai longe. O Lobo e o Cordeiro, escrito por Monteiro Lobato. Estava o cordeiro a beber num córrego quando apareceu um lobo esfaimado de horrendo aspecto. Que desaforo é esse de turvar a água que venho beber? Disse o monstro, arreganhando os dentes. Espere que vou castigar tamanha malcriação. O cordeirinho, trêmulo de medo, respondeu com inocência. Como posso turvar a água que o senhor vai beber se ela corre do senhor para mim? Era verdade aquilo, e o lobo atrapalhou-se com a resposta, mas não deu o rabo a torcer. Além disso, inventou ele, sei que você andou falando mal de mim o ano passado. Como poderia falar mal do senhor o ano passado se nasci este ano? Novamente confundido pela voz da inocência, o lobo insistiu. Se não foi você, foi seu irmão mais velho, o que dá no mesmo. Como poderia ser meu irmão mais velho se sou filho único? O lobo, furioso, vendo que com razões claras não vencia o pobrezinho, veio com uma razão de lobo faminto. Pois se não foi seu irmão, foi seu pai ou seu avô. E nhoque, sangrou no pescoço. Moral da fábula: contra a força não há argumentos. O burro e o leão. Simplório cruzou-se com um leão no caminho e, altivo e presunçoso, atreveu-se a falar-lhe, dizendo: sai do meu caminho. Vendo este desatino e ousadia, o leão deteve-se por um instante, mas prosseguiu logo seu caminho, dizendo: pouco me custaria matar e desfazer este burro agora mesmo. Porém não quer sujar os meus dentes, nem as fortes unhas em carne tão ordinária e fraca. E seguiu o caminho sem fazer caso dele. Moral da história: não devemos jamais adotar uma postura arrogante e perigosa, como a do burro, e sim agirmos de modo ponderado e maduro, como fez o leão. Apesar de se sentir desafiado, o rei da selva agiu de modo pensado e escolheu não fazer mal ao burro que, esnobe, adotou uma postura desdenhosa e desafiadora.
Um dia, um corvo estava pousado no galho de uma árvore com um pedaço de queijo no bico, quando passou a raposa. Vendo o corvo com o queijo, a raposa logo começou a matutar um jeito de se apoderar do queijo. Com essa ideia na cabeça, foi para debaixo da árvore, olhou para cima e disse: Que pássaro magnífico avisto nessa árvore! Que beleza estonteante! Que cores maravilhosas! Será que ele tem uma voz suave para combinar com tanta beleza? Se tiver, não há dúvida de que deve ser proclamado rei dos pássaros. Ouvindo aquilo, o corvo ficou que era pura vaidade. Para mostrar à raposa que sabia cantar, abriu o bico e soltou um sonoro. O queijo veio abaixo, claro, e a raposa abocanhou ligeiro aquela delícia, dizendo: Olhe, meu senhor, estou vendo que voz o senhor tem. O que não tem é inteligência. Moral da história: cuidado com quem muito elogia. O cão e a carne. Um cão levava na boca um pedaço de carne e, ao atravessar um rio, vendo a carne refletida na água, pareceu-lhe estar maior e soltou a que levava nos dentes para apanhar a que havia dentro da água. Porém, como a corrente do rio arrastou para longe a carne verdadeira, com ela foi seu reflexo. E o cão ficou sem uma e sem a outra. Moral da história: a fábula do cão e da carne nos lembra o sábio ditado: mais vale um passarinho nas mãos do que dois voando. E aborda a questão da ambição, ensinando a não sermos gananciosos. Bom dia! Hoje eu vou contar sobre a fábula do rato do mato e o rato da cidade. Um ratinho da cidade foi uma vez convidado para ir à casa de um rato do campo. Vendo que seu companheiro vivia pobremente de raízes e ervas, o rato da cidade convidou a ir morar com ele. Tenho muita pena da pobreza em que você vive, disse ele. Venha morar comigo na cidade e você verá que lá a vida é bem mais fácil. Lá se foram os dois para a cidade, onde se acomodaram numa casa rica e bonita. Foram logo à despensa e estavam muito bem, comendo comidas fartas e gostosas. Quando de repente entrou uma pessoa com 2 gatos que pareciam enormes aos ratinhos do campo, que eram bem pequenininhos. Os 2 ratos correram apavorados para se esconder. Eu vou para o meu campo, disse o rato do campo quando o perigo passou. Prefiro minhas raízes e ervas na calma às suas comidas gostosas com todo esse susto. Moral da história: mais vale magro no mato que gordo na boca do gato. A cigarra e a formiga. Uma vez, ao chegar o inverno, uma cigarra que estava morta de fome se aproximou à porta de um formigueiro, pedindo comida. Ao seu pedido, as formigas responderam, fazendo a seguinte pergunta: Por que durante o verão você não fez uma reserva de alimentos como a gente fez? A cigarra respondeu: Estive cantando alegremente o tempo todo e desfrutando do verão plenamente. Se soubesse como seria duro o inverno. As formigas lhe disseram: Enquanto a gente trabalhou duro durante o verão para ter as provisões e poder passar o inverno tranquilamente, você perdia o tempo todo cantando. Assim que agora continue cantando e dançando. Mas as formigas sentiram pena pela situação e entenderam que a cigarra tinha aprendido a lição. Assim, compartilharam o seu alimento com ela. Moral da história: quem quiser passar bem pelo inverno, enquanto for jovem, deve aproveitar melhor o tempo. Existe tempo para se divertir e tempo para trabalhar. O peixinho e o pescador.
Era uma vez um pescador que não tinha muita sorte no trabalho. Como pescava pouco, tinha pouco dinheiro, mas um dia pescou um peixinho falante. Por favor, jogue-me de volta ao mar, implorou o peixe. Não vê que sou muito pequeno? O que vai me dar se eu lhe devolver a água? Não posso lhe dar nada, respondeu o peixinho falante. Tão pouco vale alguma coisa. Se você me deixar na água, poderá me pescar um dia, quando eu estiver grande, gordo e saboroso. Como você é insistente, reclamou o pescador. Mas, sinto muito, você irá para a frigideira. O que tenho nas mãos é um peixe, com rabo, cabeça, espinha e escamas. Ninguém sabe se no futuro conseguirei pescar você outra vez. Sou um pescador azarado. A única coisa que pego com frequência são resfriados. Peixinho, sinto muito, mas lhe asseguro que mais vale um peixe nas mãos do que 100 deles nadando. Hoje eu irei narrar uma fábula de O Urso e os Dois Viajantes. Certo dia, 2 homens viajavam juntos quando um urso se atravessou no seu caminho. Um deles subiu a uma árvore e escondeu-se nos seus ramos. O outro, percebendo que ia ser atacado, a qualquer momento, deitou-se no chão. Quando o urso começou a cheirar, o homem susteve a respiração fingindo-se de morto. Ao fim de algum tempo, o urso foi-se embora. Certificando-se que o urso não voltava, o outro viajante desceu da árvore e, com um ar brincalhão, perguntou ao amigo: Afinal, o que o urso te segredou ao ouvido? Deu-me este conselho: de nunca viajes com um companheiro que te abandone perante o perigo, respondeu-lhe o amigo. Moral da história: os amigos conhecem-se nos momentos mais difíceis. Há muito tempo, havia um pequeno pastor que se chamava Pedro e que cuidava das suas ovelhas nos campos de pasto dos arredores da aldeia. Todas as manhãs, muito cedo, o pastor saía com seu rebanho para o campo e ali passava horas e horas. Muitas vezes, enquanto via as suas ovelhas a comer, Pedro ficava imaginando coisas e a pensar no que poderia fazer para se entreter e fazer as horas passarem mais depressa. Belo dia, o pastorzinho, cansado de ficar olhando as ovelhas, decidiu que seria divertido aprontar com as pessoas da aldeia. Aproximou-se do povoado e começou a gritar: Socorro! Socorro! O lobo está vindo! Socorro! Ao ouvir os pedidos de socorro do pastor, os habitantes da aldeia largaram tudo o que estavam a fazer e correram em auxílio do pequeno. No entanto, quando lá chegaram, deram conta de que se tratava de uma brincadeira de Pedro, que ria às gargalhadas. Os aldeões ficaram muito aborrecidos e decidiram voltar para suas casas. Assim que foram embora, Pedro decidiu gritar de novo: Socorro! Socorro! Vem aí o lobo! Socorro! Desta vez, as pessoas acreditaram que era verdade, que diante do lobo feroz, pobre Pedro iria precisar de ajuda. Mas ao chegar perto dele, foram encontrá-lo novamente rindo. Desta vez, os aldeões se aborreceram mais e foram embora zangados. Na manhã seguinte, Pedro levou novamente suas ovelhas para o mesmo pasto e ainda ria ao lembrar que tinha acontecido no dia anterior. Não se sentia nada arrependido. Mergulhando nos seus pensamentos, Pedro nem se deu conta de que um lobo se aproximava. Quando deu meia volta e deparou com ele, o medo invadiu o seu corpo. Ao ver que o animal se aproximava mais e mais, começou a gritar desesperado: Socorro! Socorro! Vem aí o lobo! Socorro! Vai devorar todas as ovelhas! Socorro! Mas desta vez, os seus gritos foram em vão. Os camponeses não acreditaram em Pedro e não o foram ajudar. O infeliz pastorzinho ficou a ver como o lobo atacava suas ovelhas enquanto continuava a pedir auxílio, gritando várias vezes: Socorro! Socorro! O lobo! Socorro! Os aldeões continuaram a se sentir de surdos, enquanto o pastor via o lobo a comer as ovelhas. Então Pedro se deu conta de que tinha sido muito injusto para com os habitantes da aldeia. Apesar de ser tarde demais,
arrependeu-se profundamente e nunca mais voltou a mentir nem tirar sarro dos outros. Tinha a raposa, o seu covil bem fechado e estava lá dentro a gemer, porque estava doente. Chegou à porta um leão e perguntou-lhe como estava, e que a deixasse entrar, porque a queria lamber, que tinha virtude na língua, e lambendo-a algo havia de sair. Respondeu a raposa de dentro: Não posso abrir, nem quero. Creio que a tua língua tem virtude. Porém é tão má a vizinhança dos dentes, que lhe tenho grande medo, e portanto antes quero sofrer com o meu mal. Certo dia, andava uma raposa a trepar numa colina quando pôs a pata em falso e escorregou. Para não cair, agarrou-se a um arbusto cujos espinhos lhe enterraram nas patas. Bastante ferida, queixou-se ao arbusto. Pedi-te ajuda e no final fiquei bem pior do que se estivesse me deixado cair. O arbusto interrompeu-a dizendo: Onde é que tinhas na cabeça quando agarrasses a mim? Não sabes que o meu costume é magoar os outros? Moral da história: nunca peço ajuda para as pessoas que têm por costume fazer mal. Bom dia, meu nome é João Lucas Vaz Miranda, eu tô aqui para contar a história de uma moça bem carismática chamada Rafaela. Rafaela é um anjo com habilidades divinas de cura. Dizem que toda dor desaparece em sua presença, todas as feridas se recuperam instantaneamente e todo o mal se espalha, como nuvens em um vento forte. Rafaela é calorosa e gentil. Ela é bem apoiada onde quer que vá. Ela costuma usar a sua cura sagrada para ajudar seus companheiros e os necessitados. A maior tristeza de Rafaela foi a queda de Argus. Era insuportável para ela ver Argus cair do abismo e se tornar um assassino do Senhor do Abismo. Cada busca por ele teve um preço, e Rafaela logo percebeu que apenas encontrá-lo não seria o suficiente. Ele já havia esquecido completamente da sua antiga identidade. Tudo o que Argus se importava agora é uma busca pelo poder, e ele lutaria contra Rafaela. Nem mesmo sua penalidade divina conseguiria dissipar o seu poder sombrio. Ver Argus desta forma parte do coração de Rafaela. Até hoje, Rafaela ainda defende o Império Monian, esperando poder usar os seus poderes divinos para restaurar a paz na Terra. Sempre que ela encontra Sempre que ela encontra um adversário que ameaça a paz da Terra, Rafaela lida com assuntos de uma forma pessoal. Ela acredita que todos são gentis, e assim faz com que todos os seus oponentes passem pelo seu batismo sagrado. Me perdoa, professora, eu tô bem travada mesmo. O que impedirá de agir sobre os desejos primitivos de um anjo, testemunho de sua compaixão como um anjo? O desejo de paz de Rafaela foi aceito pelo novo Império Monian, e muitos guerreiros juntaram-se gradualmente à sua ação para manter a paz nessa terra. Ai, meu Deus! Evidente, a manutenção da paz não é fácil, sacrifício inevitável. Ela sabia que esses lutadores precisavam de sua proteção. Sempre que encontram um inimigo formidável ou uma força maligna, Rafaela sempre desempenha um papel crucial na batalha. Ela sempre tenta ajudar todos
e ela sempre faz o melhor para manter as baixas ao mínimo. E foi isso, professora. A Rafaela, ela é de um jogo chamado Mobile Legends. Teve 4 capítulos. E foi isso. Tchau.